Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. Hoje é dia 26 de setembro de 2022, estamos aqui mais uma vez, eu e o meu colega Odair. Pode falar aí, Odair, você está falando da onde hoje? Opa, muito boa noite a todos. O Daíra aqui de João Pessoa, na Paraíba. Muito sol, muito calor. Legal, aqui em São Paulo está um pouco frio, foi um dia chuvoso hoje, choveu bastante hoje aqui em São Paulo, mas estamos aí. E hoje vamos falar de mais uma empresa de crescimento aí do nosso portfólio, das nossas carteiras aí. Lembrando que a gente aqui faz uma apresentação das empresas que nós temos, e aí cada um faz as suas análises dentro do seu perfil individual, você faz as suas escolhas, né? Isso não é uma recomendação, é apenas uma apresentação de um ativo que nós aqui, dentro do nosso perfil, nós gostamos bastante, tá? Então hoje nós vamos apresentar aqui, vamos falar dessa empresa aqui, que tenho certeza que praticamente todo mundo conhece, uma empresa muito conhecida aí por todos. Vamos pegar aqui, puxar aqui a nossa empresa. Vamos falar do açaí hoje. Atacadista, né? Varejista aí. O açaí é uma empresa de crescimento e tem apresentado uns números bem significativos aí. Crescimento, teve foi saiu, teve uma cisão do Pão de Açúcar, tal, junto com o Extra ali, então tem se desempenhado aí com os números bem tem agradado bastante aí o mercado, um crescimento bem expressivo aí. Aí tem açaí aí, né, Odair? Muitos, né? Opa, agora sim. Aqui no Nordeste é bem conhecido, viu? Tem os seus concorrentes na parte atacadista, mas é bem, como eu posso dizer, tem bastante demanda. Sempre quando passa, é impressionante. Tem bastante movimentação no açaí aqui. Ok. Vamos dar uma olhadinha nos números então. Aqui a gente vê, o Açaí está com uma expansão, é uma empresa de crescimento puro, tá? Realmente está expandindo, depois a gente vai ver ali as lojas e tal. Aqui tem algumas imagens aqui, expansão orgânica, ou seja, da própria marca Açaí. Aqui a gente tem algumas fotos, Minas Gerais, Bahia, tá? Roraima, deu uma boa, captou bastante aqui as regiões aqui. Então essa expansão aqui, 33 lojas nos últimos 12 meses, foi a abertura, tá? 22% a mais de áreas de venda, então está crescendo bastante. E tem mais essa particularidade aqui, tá? Que teve ali a negociação, o açaí nessa expansão aí, nessa modificação do Pão de Açúcar, tirou o açaí, tirou o Extra, então o açaí adquiriu aí, ficou com a marca Hipermercado Extra, tá? Então a gente tem aí essa transformação. Temos duas aqui, uma no Distrito Federal e uma na Paraíba, aí em Campina Grande. Eram lojas que eram do Extra Hipermercado, e elas vão se tornar açaí aí num curto tempo aí, até o final desse ano. Essa é a previsão aqui, conforme esse slide aqui apresentado, ó. São 61 marcas do hipermercado, 20 delas serão transformadas no terceiro trimestre, então a gente já vai ter aí um incremento aí no terceiro trimestre de receita, e as outras 40, mais 40, uma provavelmente vai ficar para o ano seguinte, 40, as restantes 40 serão convertidas até dezembro, tá? Então a gente tem aí 60 marcas que eram do hipermercado que serão transformadas em açaí. Isso representa aí, com certeza, um incremento de receita, porque o açaí tem uma metodologia diferente, tal, produto de atacado mesmo, bem forte, tá? Eles não têm aquela variedade de produtos, mas os produtos que eles vendem, como eles vendem em grande, mas grande quantidade mesmo, eles têm condição de fazer um preço bem significativo. Então, até o final do ano, a gente vai ter aí a inclusão de 60 lojas da Extra que passarão a ser açaí. Aí, olhando aqui, a gente vê aqui as regiões, não sei se está bem claro aí para você. Sudeste é a maior parte, que tem 115, o Nordeste ficou com 61 até agora, até o momento,
21 no Centro-Oeste, 16, 17, no total de 220 lojas até o momento, cara. É bem interessante que dá para ver o crescimento por trimestre, né? Então dá para ver aí que ele vem crescendo por trimestre e já dá para ter uma ideia que você falou que é uma empresa de crescimento. Então, provavelmente vai pagar pouco dividendo, mas você consegue ver o seu patrimônio sendo alocado e ampliando aí. E sem contar que esse crescimento agora que vai ter, né? Esse crescimento dessas novas 60, isso representa um aumento aí, né? Está no anterior slide. Isso, exato. Se comparar, tem 220, vai aumentar 60, então é um aumento significativo, uma porcentagem expressiva do número de lojas aí que vão estar com a marca Açaí, né? Exato, né? Aproximadamente 30%, né? 30% e nós estamos aqui já finalizando o terceiro trimestre, o quarto trimestre aí é um crescimento, 30% realmente é bem colocado, uma boa expansão, né? Bom, então esses aqui são os números que a gente tem de loja, mas vamos ver o resultado, vamos ver a parte monetária, né? Como é que ele está se apresentando aí. Então vamos lá. Aqui a gente tem eles apresentam a receita aqui. Veja bem, ó, as receitas líquidas realizadas no segundo tri, 13 bilhões de a receita, tá? Não errei, não, é 13 bilhões de receita mesmo, tá? No segundo tri. Interessante aqui embaixo, ó, que a expansão orgânica nos últimos foi de 18. E as mesmas lojas, que é aquele SSS, né, Same Store Sales, produziu um aumento de 14%, ou seja, as mesmas lojas que já existem estão aumentando a sua venda em 14%. Porque a gente às vezes precisa tomar cuidado no seguinte: a receita aumentou. A receita aumentou, mas às vezes ela é proveniente de um aumento orgânico. Você tinha 3 lojas, agora você tem 4 lojas. Claro que você vai aumentar a receita, mas aqui eles têm esse SS faz o controle das vendas nas mesmas lojas, ou seja, então, tanto está crescendo organicamente, porque as lojas estão aumentando, mas também as mesmas lojas estão vendendo mais. Então, isso é muito importante, esse controle aqui das vendas nas mesmas lojas. Então, repetindo aqui, receita, Odair, 13 bilhões, cara. É pouca grana, não? Muita grana, né? Mais exclusivo que alguns bancos, né? Muitos bancos, tá? Tem uma receita de que maior que muitos bancos, bem lembrado, hein? Vamos lá. Bom, receita, o próximo aqui, a gente vai para o EBITDA, né? O EBITDA é a métrica, que é uma das métricas mais importantes que a gente avalia uma empresa, o quanto de fato o operacional da empresa, né, depois que tirou ali as despesas administrativas, tal, o quanto que ficou 978 milhões seria o EBITDA. Então, olha só, de 13 bi de receita, sobra 978 milhões de EBITDA, tá? O EBITDA vem crescendo também, 29%, a expansão também 24%, então o EBITDA mais que dobrou nos últimos 3 anos, então você vê que a empresa realmente está crescendo, o EBITDA mais que dobrou nos últimos 3 anos, então realmente é crescimento. Então, receita 13 bi, um EBITDA de 978 milhões, e vamos ver aqui o próximo. Então, o próximo aqui que a gente tem deixa eu pegar aqui, o lucro, né? O lucro vem para... O lucro foi 319 milhões. Então, vamos lá. Só comparar aqui, né? O segundo TRI de 21 com o segundo TRI de 22 teve um aumento de 21%, 264, e agora está com um lucro de 319 milhões. Então, Odair, eu tenho certeza que você já matou a charadinha, mas eu vou perguntar para fazer parte do nosso vídeo, se eu tenho uma receita de 13 bi, uma receita de 13 bi, um EBITDA de 978 e um lucro de 319, a gente só pode concluir o quê? Que eu concluí aqui, me corrija se eu estiver errado, é que a margem é muito baixa, ou seja, ele tem que vender muito produto
para ter o lucro que ele tem. De 13 bi, ele teve um lucro no final, né, de... Qual que é o valor que você falou? 319 319, de 3 milhões. bilhões, 319 milhões, ou seja, a margem dele tá curta, digamos, tá pequena. Vamos conferir então? Vamos conferir então. Vamos olhar ali, ó, exatamente isso, né? Exatamente, ó. O que a gente, vamos direto aqui na margem líquida, você vai ver que a margem líquida trabalha na casa dos 2,5, né? 2,5. Vamos para o semestre aqui, que é uma análise mais legalzinha. 2,5. Então, para cada R$ 100 que ele recebe, o lucro é 2,5. Quando a gente tem uma margem pequena assim, Odair, a gente pode tirar duas conclusões sobre esse tipo de empresa, de margem baixíssima, tá? Qual que é? Primeiro, a gente vai pelo risco, né? O risco. Uma empresa com margem baixíssima, qualquer problema, qualquer descompasso que der, né? Qualquer descompasso que der, por a margem ser muito pequena, você cai para o prejuízo rapidamente, tá? Né? 2% para cada R$ 100, você ganhar R$ 2,50, é bem complicado. Qualquer momento que você diminui a receita, quando a receita reduz, você vai para o prejuízo. A gente tem um exemplo claro neste momento na Bolsa, que é a Magazine Luiza. Magazine Luiza. Receita estava lá em cima, tal, e aí, a hora que o lucro cair, a hora que a receita despencou, o lucro vem junto, tá? Então, esse é o lado ruim da receita pequena. Porém, também tem o lado bom da receita, da margem pequena. Qual que é o lado bom? O lado bom é o seguinte, que não é fácil para um outro concorrente entrar. Tá? Não é fácil para um outro concorrente entrar. Ou seja, pensa bem, para um cara começar do zero, né, chegar e saber que ele vai ter que enfrentar uma empresa grande e tal, e a margem dele ser muito pequena, então é muito arriscado para um concorrente novo. Tanto que se você olhar no padrão Brasil, não existem muitos no mesmo padrão, né? Você tem aí o Pão de Açúcar, que é do grupo, o Carrefour, e a gente tem apontando aí, né, despontando, vamos dizer, um que está aí perto da sua região aí. Qual é que está perto da sua região? E da mesma área aí de atacado, né, o Atacadão, e também temos o Grupo Mateus na área de varejo. Isso, o Grupo Mateus, né? Olha que interessante. E o Grupo Mateus, ele surgiu de um pedaço onde essas grandes empresas que nós estamos falando não era muito presente, né? É lá em cima, no norte. Então eles não, o Açaí, Atacadão, Carrefour, eles não tinham uma presença muito forte lá. Então o Grupo Mateus teve condição de se estabelecer e fortalecer. E quando você olha, estou mudando um pouquinho do Açaí para o Grupo Mateus, porque no mesmo sentido, né? Então, o Grupo Mateus, ele, se você olhar no mapa dele, você vai ver que eles vêm do norte e ele vem descendo, ele vem avançando, né? Enquanto o Açaí e os demais, ele vai ao contrário, ele vai do sudeste, centro-oeste, vai subindo em direção ao nordeste, né? Vamos ver aí o que é que vai acontecer a hora que eles avançarem mais um na região do outro, né? Mas o Grupo Mateus ainda tem uma diferenciação, porque ele tem algumas lojas, né? Acho que você lembra lá que ele tem algumas lojas de eletrodomésticos, tal, então ele tem um quesinho um pouquinho diferente. Já o Açaí realmente é essa parte aí. Então, olhando aqui, vamos matar aqui o que você falou. Ó, olha a margem bruta. A margem bruta do Açaí é 16%, cara. Lembra naquelas nossas conversas, a gente falava assim, ó, pessoal, ó, uma empresa com margem bruta de 60%, você pode ficar tranquilo, né? Ou seja, a gente procura, às vezes, nas empresas consolidadas, uma margem bruta de 60%, 50%, né? Aqui a margem bruta já está em 16%, tá? Então, realmente, mostra uma expertise muito grande em desenvolver esse trabalho, ou seja, tem que vender mesmo para poder ter um resultado. Qualquer declínio da receita pode trazer aí, pode levar ele para um prejuízo, tá? Beleza.
Vamos aqui, a alavancagem, ou seja, o que está fazendo ele crescer. Então, ele tem empréstimo de financiamento, tem debêntures e tal. Essa é a dívida de curto prazo. De longo prazo, ele tem aqui 1,9 bi da dívida bruta total de 11 bi. Tem 3 bi em caixa, dá uma dívida de 8, né? 8. Então, dá aqui 2 vezes o EBITDA. 2 vezes 79. Então, até 3 vezes a gente fica tranquilo, ou seja, uma empresa se endividar com 3 vezes o seu EBITDA, ou seja, 3 anos de funcionamento do seu EBITDA. Só que aqui a gente tem que lembrar o seguinte, que o EBITDA, olha só, ver se eu consigo transmitir para você. Até aqui, o EBITDA, o que a gente tem é do passado, né? Ele pega os últimos 12 meses do passado. Só que a empresa, no momento, ela já está num patamar onde o futuro será diferente. O futuro, vê se você conseguiu captar. O futuro já prescreve uma receita muito maior, porque ele já comprou, ele já fez a dívida está aqui. Né? Ele já fez a dívida, ele já comprou o extra, tal, ele já comprou, a dívida já está. Como é que tá? O carnezinho já está pronto, né? O carnezinho da dívida já está pronto. Porém, a receita dessas lojas ainda não entrou. Então, com certeza, essa dívida livre EBITDA aqui, ela vai automaticamente, sem muito esforço, ela vai diminuir um pouco, porque os resultados dessas lojas, desses ainda não fizeram parte da receita. Até dezembro, 40 lojas vão entrar, tal. Então, acredito que até meados do ano que vem, essa dívida aqui pode estar menor. Lembrando que até 3 é tranquilo, a gente não se assusta em nada aí sobre essa parte aí de até 3 vezes, tá? Você quer fazer algum comentário legal aí sobre o açaí? O que você acha? Gostou dessa empresa de crescimento puro, como você mesmo disse? É interessante, até mesmo para quem está começando agora, ver uma dívida e fala dívida de tantos bilhões, milhões, essas cifras, elas às vezes assustam, né? Mas aí você tem que levar em consideração o porte da empresa também, né? Então, não estamos falando de uma empresa que não tem ativos, não, ela tem um ativo, ela faz esse dinheiro girar. E a questão da margem, da pequena margem, não sei se é tão impactante, porque são produtos de primeira necessidade. Então, mesmo numa pandemia, impactou muito menos do que qualquer outro setor. Então, a margem até deve ter subido, deve ter melhorado na pandemia, que as pessoas foram para consumir mais. Então, como ela é de primeira necessidade, a margem a gente tem que reavaliar de uma forma diferente que a gente avaliaria uma empresa de outro setor, né? Concordo plenamente. Realmente, no período da pandemia, eu já acompanho alguns semestres, realmente não teve nenhuma alteração, foi para cima, vendeu muito. Aliás, agora, neste momento de inflação, que ele estava dando uma adaptada por causa dos produtos, tal, muitos produtos, então, ele teve muito mais dificuldade, Odair, com essa fase de inflação que a gente teve do que de fato na pandemia, porque na pandemia, você lembra, as pessoas receberam lá, né, o auxílio e foram para realmente para fazer despesas, foram para comprar os seus itens, ok? O Samir tá aí, será que ele tá ouvindo a gente, Samir? Tudo bem aí? Tudo bem, tudo bem. Cheguei agora há pouco e fui jantar, aproveitar para explorar um pouquinho os conhecimentos aí. Beleza. E aí, o açaí é perto da sua casa aí ou não? Pertinho, É? é pertinho mesmo, sério mesmo. Legal. Então, essa empresa de hoje, tá? Que a gente viu aí, eu gosto bastante dela, só que é uma empresa que a gente precisa monitorar, né, Odair? Não é aquela empresa que você pode comprar e deixar, ficar tranquilo, é uma empresa que você tem que acompanhar trimestre a trimestre, tem que ficar de olho, tem que ver como é que está a operação, se ele está conseguindo controlar o operacional. Você viu aí uma margem de 2%, você não pode descuidar, correto? Perfeito, por isso que a gente, com o nosso grupo também no Instagram, Oportunidade na Bolsa, no canal, a gente sempre tem um grupo aí que a gente vai se comunicando e aí vai acompanhando, vai monitorando
e vendo aí quais são as tendências, as questões das fusões, o que está acontecendo no mercado, e fica mais fácil a caminhada aí. Então já fica o convite para quem não é inscrito, se inscrever aí e participar com a gente nesse grupo aí para aprimorar os conhecimentos. Exatamente. Você que está nos ouvindo, se quiser participar com a gente, procura lá oportunidades na bolsa, escreve lá, a gente bate um papo e vem aprender com a gente aqui, vamos crescer junto. A gente vai aqui, todo mundo junto, tá convidado, pode chegar aí, você vê, Samir chegou, encosta aí, não tem problema. Vamos falando, vamos aprendendo todo mundo junto. Ok? Grande abraço aí, Odair. Tudo de bom para você aí. Samir, até mais, meu amigo. Um abração, Cláudio. Sempre bom estar com vocês aí.